Você que está em casa também agora, abra sua Bíblia aí, se acomode aí na sua poltrona e deixa Deus falar com você também. Você que vai assistir essa mensagem, quem sabe mais à frente, Deus esteja abençoando. Pode soltar para nós o endereço aí, por favor, Flávio. Muito bem. Livro de profeta Daniel, no capítulo 5. Amém para todos? Daniel capítulo 5. Querido, se acomode direitinho aí, porque eu preciso ler com você todo esse capítulo. São 31 versículos, mas é preciso que o leiamos todo para que nós possamos entender melhor o recado de Deus para nós nessa noite. Então vamos lá, Daniel 5, começando no verso 1, diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus convidados, os grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, porque há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, de ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios astrólogos para lerem essa escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras.
Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvida. Agora, se puder ler essa escritura e fazer saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Mas por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, porque a quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em sabedoria, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse disso tudo, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois mandou trazer os vasos da casa dele perante a ti, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste? Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. E esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito daquele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Meda ocupou o reino da idade de 62 anos. Que texto, hein? Muito bem. E eu queria então meditar com você nessa noite sobre este tema. Fala para mim. Vamos falar bem bonito. Chega de brincadeira. Até mesmo no estudo secular, a gente fica sabendo que Babilônia era a capital dos caldeus, uma das maravilhas do mundo antigo. Uma cidade constituída de tal forma, tão segura, que era capaz de resistir todo tipo de ataque do inimigo. Conta a história que os seus muros tinham 27 metros de altura por 6 metros de largura, ou seja, impossível de derrubá-lo. Depois desses 6 metros vinha um fosso com 3 metros de largura por 10 de profundidade. E após isso tinha outro muro com mais 26 metros de altura. Eu acho
os números um pouco exagerados, mas a história diz isso. Ou seja, uma cidade impossível de ser conquistada. E, no entanto, ela foi destruída. Tudo porque Belsazar, o rei do maior império do mundo daquela época, brincou com Deus e por isso ele foi punido. E assim termina a história de Babilônia, que nunca mais se reconstruiu. Eu anotei aqui, e você pode acompanhar comigo, Isaías narra no capítulo 13, versos 19 e 20, dizendo o seguinte: e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Ou seja, a grande e maravilhosa Babilônia dos tempos do mundo antigo, o orgulho dos caldeus, foi destruída para sempre. E volto a repetir, porque Belsazar, o seu rei, brincou com Deus. Mas em determinado momento, Deus disse para Belsazar: chega de brincadeira. Sabe, há gente que brinca com Deus. E para esses que brincam com Deus, querido, o que aconteceu com Belsazar deveria servir como advertência para esse tipo de gente. Porque com Deus não se pode brincar. Cuidado se você está brincando com Deus, porque pode chegar um momento em que Ele possa dizer para você a mesma coisa que disse para Belsazar: chega de brincadeira. Eu queria desenvolver pelo menos 2 pontos aqui com você. O que é brincar com Deus e como Deus reage à brincadeira. Então vamos ao primeiro. O que é brincar com Deus? Primeira coisa a brincar com Deus é não levar Deus a sério. Se você olhar o verso 2 aí que nós lemos, diz que Belsazar mandou fazer uma festa para 1000 convidados grandes, ou seja, só a elite, a nata. E então ele começa a beber vinho, e depois que ele já está então embriagado, e agora então ele manda trazer os utensílios, as taças, as coisas que o seu pai, quando invadiu Jerusalém, havia tirado do templo do Senhor, para que eles pudessem fazer uso desses objetos, bebendo vinho, se farriando com aquelas coisas. Ele juntamente com as mulheres, ou seja, estavam um verdadeiro bacanal ali. Mulheres concubinas. Mandou introduzir os deuses de ouro, de prata, tudo enquanto é espécie de deus que você imaginar, e começaram então a louvar e adorar esses deuses. Ou seja, Belsazar zombou de Deus. E eu fico pensando que aqueles objetos, querido, quem sabe não, com certeza, eram objetos consagrados a Deus. E talvez até aquelas taças, aquele vasilhame tenha sido utilizado no momento de sacrifício ao Senhor, como naquela época se fazia para expiação do pecado do povo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Há coisas que muitas vezes são consagradas ao Senhor, e quando são consagradas ao Senhor, deveria ter reverência e respeito. Eu sei que isso aqui é uma construção, eu sei que isso aqui não passa de tijolos, ou melhor, de blocos, mas é um lugar em que nós consagramos ao Senhor, sim ou não? Por isso não deve ser profanado. Não deve ser idolatrado, evidentemente, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens.
Aqui temos objetos aqui que são consagrados única e exclusivamente para o louvor e para a adoração ao Senhor. Por isso também não devem ser profanados. Não deve, eu volto a repetir, ser idolatrado. Não bota a mão nisso porque o Senhor vai. Não, não é isso. Portanto, Belsazar não respeitou ao Senhor, brincou com Deus, quando manda trazer aqueles objetos que eram dedicados ao Senhor no templo da adoração a Deus, para que pudesse então profanar, utilizando para a sua farra. E além do mais, esqueceu de Deus, adorando a toda a infinidade de deuses que ali existia. E o mais interessante é que ele sabia disso, porque ele sabia disso do passado. O seu pai, Nabucodonosor, foi um grande rei também dos caldeus, e tinha tido uma experiência também com o Senhor, exatamente por causa de ter brincado com Deus. Você viu aí no verso 18, diz isso, o que aconteceu com o pai dele. Diz: olha, o rei, o teu pai, que conhecia o Deus Altíssimo, seu pai deu a ele o reino, deu toda a influência, mas ele brincou com Deus. Verso 20: quando seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu de soberba, foi derrubado do trono. Verso 21: foi tirado dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante ao de um animal, e a sua morada foi com os jumentos monteses, ele passou a comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Ou seja, o pai dele havia tido essa experiência até reconhecer que Deus era Deus. Ele conhecia o passado, querido, e aqui está outro exemplo. Aqui está o exemplo do que é brincar com Deus. Tem gente que conhece o poder de Deus, tem gente que já experimentou o mover de Deus na sua vida, tem gente que já presenciou o agir de Deus na vida de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um avô, seja lá de quem for, já viu, já provou, já teve experiência, mas continuam brincando com Deus. E eu e você conhecemos. Se eu pedir levantar a mão, todos eu conheço. Conheço alguém que um dia estava na casa de Deus, que ministrava, que pregava, que cantava, que tocava, e hoje está levando uma vida devassa, ou seja, está brincando com Deus apesar de conhecê-lo. Mas também a gente que está dentro da igreja, frequentando os cultos, tocando, cantando e pregando, que ainda assim sua vida é uma brincadeira diante de Deus. Querido, e aqui fica um alerta: não brinque com Deus, porque a uma hora Ele pode dizer: chega de brincadeira. Brincar com Deus também é confiar em ídolos. Belsazar confiou nos seus ídolos, nas estátuas que foram feitas. E Daniel pega forte com ele no verso 23, Daniel diz isso para ele, diz: olha, e tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa perante ti, e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, beberam vinho nele. Além disso, você deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, deuses esses que não veem, que não ouvem, que não sabem de nada. E olha que palavra de Daniel, o final do verso 23, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele você não glorificou. É interessante isso. Tem gente que confia num monte de coisas, já viu? Tem gente que confia em ferradura atrás da porta, pé de coelho, como é que é aquele negócio? Paduá, e tudo enquanto é coisa, às vezes não confia em Deus. Talvez você possa estar dizendo: olha, dessa questão aí eu estou livre porque eu não sou um idólatra, eu não adoro essas coisas.
Será? Querido, ídolo, em hebraico a palavra Eliú quer dizer coisa vã. Pode ser estátuas, estatuetas, pode ser uma ideologia. Alguns têm como ídolo até time de futebol. Se tiver culto na hora e o jogo do seu time, vai ficar sem ir para o culto, porque o jogo ele não vai perder, tem preferência. Outros têm como ídolo a bebida alcoólica. Não consegue largar esse ídolo de jeito nenhum. De 1 a 51 vai todas. Outros têm como seu ídolo o dinheiro. Quanto mais tem, mais querem. E alguns têm como seu ídolo ele mesmo. Já viu que tem gente que se julga tão capaz, tão importante? Só falta, como eu disse esse dia, chegar diante do espelho e cantar: quão grande és tu, quão grande és tu. Nabucodonosor era um desses. E terminou comendo grama. Segundo ponto, como é que Deus reage às brincadeiras? Primeiro, Ele interrompe, Ele acaba com a farra. Verso 5 diz que no meio daquela coisa, aquela farra toda, aquele negócio, aparece uma mão com alguns dedos e começou a escrever na estucada parede do palácio. Todo mundo se assustou, o rei tremeu, o joelho tremeu, parou todo mundo, certamente a música parou a farra. Querido, Deus não é objeto de brincadeira. E uma hora Ele entra para interromper isso. A Bíblia diz: não se deixe, pois, escarnecer, de Deus não se zomba. Paulo diz lá, Gálatas 6,7, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. A gente conhece algumas histórias. Quando o Titanic foi fazer a sua viagem inaugural, alguém expressou, disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. Ao afastar poucas milhas da costa, bateu no iceberg e afundou. Não escapou ninguém. John Lennon, certa vez, dando uma entrevista a uma rede de rádio e televisão, disse que os Beatles eram mais populares no mundo do que Jesus. Tempos depois foi assassinado na porta da sua casa. Tancredo Neves, após ser eleito presidente da República, o primeiro presidente civil, disse que nem Deus poderia tirar dele a presidência, nem posse tomou. Leonel Brizola disse que para chegar à presidência, se preciso fosse, faria aliança até com o diabo. Nunca ganhou, porque o diabo não dá vitória para ninguém. E tantos outros exemplos, querido, que trazem a minha e a sua memória de que com Deus não se brinca. A pessoa pode não levar Deus a sério, pode brincar com Deus, mas um dia vai acertar as contas com Deus. Segunda coisa que Deus faz, Ele pune o brincalhão. E aí nós vimos aí então a partir do verso 26, verso 25, que o que estava escrito era mene, que quer dizer contar, tekel, que quer dizer pesar, ou seja, pôr na balança,
e Pérez, que significa dividir. Então Deus estava dizendo, olha, a interpretação, Daniel diz, a interpretação é essa, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e acabou. Chegou o fim. Tekel, você foi pesado na balança de Deus e você está em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Sabe, querido, como eu disse e volto a repetir, chega um ponto em que Deus interrompe a brincadeira. E aí no verso 9 diz que, final do verso 9 diz que eles estavam sobressaltados, tanto o rei quanto todos os grandes, todas as pessoas que estavam ali. Mas o mais curioso, e a gente lendo esse capítulo, por isso eu disse que era interessante lê-lo todo, porque ele tinha ali no palácio um dos maiores homens da história, que era Daniel. E ele sabia que Daniel poderia ajudá-lo muito, porque havia servido seu pai. Ou seja, ele tinha alguém que poderia orientá-lo, mas ele não deu nenhum valor, não deu atenção. Até que a rainha chega para ele para refrescar a memória dele e falou, olha, você está se preocupando à toa, tem gente que pode resolver isso aí. E aí, na hora do aperto ele vai procurar Daniel. Tem tanta gente assim, que não liga a mínima para Deus, que não está nem aí pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que não quer saber de igreja, muito menos de religião, mas aí quando a coisa fica feia, eles vão atrás de um Daniel que possa ajudá-lo. E uma das coisas que o Senhor falou para ele através de Daniel foi, olha, você foi colocado numa balança, foste pesado e achado em falta. Ou seja, Beltsazar não tinha nenhum peso diante de Deus. A sua vida não pesava nada diante de Deus. E então, como ele tratou Deus, Deus também o tratou. Porque o que o homem semeia, ele colhe. Querido, e aqui o Espírito Santo de Deus incomoda a mim e a você para essa pergunta. Você tem dado valor às coisas de Deus na sua vida? Ou seja, Deus tem um peso na sua vida, as coisas de Deus têm um peso na sua vida. Você tem dado lugar a Jesus na sua vida? Porque se você não faz isso, querido, não espere que Ele possa cuidar de você. Porque eu já repeti essa frase 1.000.000 de vezes. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E é interessante que Daniel diz assim, olha, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, não glorificaste. A Deus em cuja mão está a tua vida. Querido, nossa vida está nas mãos de Deus. Basta Deus dizer, chegou, acabou. Hoje eu fui visitar meu pai, lá em Laranjeira, está na UTI, não fala, não sei se talvez, eles falam que houve, não sei, não se manifesta, como um morto vivo. Uma cena triste, difícil de ver, ainda mais para quem é filho, ver um pai assim. E tudo isso veio à minha mente dizendo, gente, tudo está na mão de Deus. Por que as pessoas às vezes são tão orgulhosas, tão arrogantes, tão senhoras de si, senhores de si?
Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,20, diz, glorificai, pois vós foste comprado por um bom preço. Ou seja, eu e você fomos comprados pelo preço de sangue. E Paulo diz então, glorificai, pois, a Deus em todo o vosso corpo, alma e espírito. E é o que Daniel estava dizendo, a Deus em cuja vida está a tua mão, os teus caminhos, ou seja, tudo está na mão de Deus, você não glorificou. Por isso que você foi colocado na balança e não teve peso. Querido, não se iluda, Deus vai me colocar, Deus vai colocar você na balança dele. Quanto você vai estar pesando? E a história termina com uma trágica declaração no verso 30, naquela mesma noite, Beltsazar foi morto, o rei dos caldeus. E ali termina também o fascínio da mais rica e da mais extraordinária cidade do passado, a Babilônia majestosa de todos os tempos, com seus famosos jardins suspensos. A gente estuda isso, né? Considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Diz que um determinado rei, não se sabe, talvez Nabucodonosor I, ou segundo, perdão, casou-se com uma esposa de uma das regiões de floresta. E como ela acordava, abria toda manhã a porta, a janela do palácio só via deserto, areial, ele mandou construir, então, a 20 metros de altura, um jardim, trazendo flores e árvores da região onde ela morava, para que ela pudesse abrir a janela de manhã e contemplar a floresta. Isso aqui é amor, hein? Já comprou o presente do seu namorado, da sua namorada? Está chegando, hein? Querido, naquela mesma noite então, a glória e o orgulho dos caldeus acabou e não ficou nada para contar a história. Que pena. Tudo isso porque um homem brincou com Deus. Tudo isso porque um homem tratou Deus de forma leviana. E mais uma vez eu repito, não brinque com Deus. Mas vamos ao final. Como é que está a sua vida com Deus? Quando nós olhamos para esse quadro, para a vida de Nabucodonosor, para a vida de Beltsazar, a gente tem que trazer isso para nós. Como é que está a nossa vida com Deus? Nós estamos levando Deus a sério ou será que estamos brincando de ser crente, estamos brincando com Deus? Cuidado, porque pode chegar uma hora em que Ele pode dizer para mim e para você a mesma coisa que Ele falou para Beltsazar: chega de brincadeira, acabou. Mas se a sua vida não está em ordem com Deus, graças a Deus, porque ainda dá tempo de você consertar. Me permita fazer um pequeno checklist. Como é que está a sua comunhão com Deus? Você tem vivido uma vida de comunhão, de intimidade com Deus? Todos os seus caminhos estão em sintonia com o desejo e a vontade de Deus? Desde que você o acorda até ao anoitecer e mesmo dormindo, a sua vida está sempre em comunhão com Deus, sempre ligado? Como anda a sua vida de oração? Você tem tirado momentos para que você possa desligar de tudo e passar um tempo orando, adorando, bendizendo, cultuando o Senhor em espírito e em verdade? Tem tirado momentos para ouvi-lo falar com você através da palavra? Eu não ouço Deus falar. Mas se você não abrir a palavra, querido, você não vai ouvir Deus falar, não.
Se está fechada, a boca de Deus está fechada. Se abriu, a boca de Deus abre. Você tem valorizado as coisas de Deus? Os cultos, principalmente. O que você está fazendo aí em casa? Será que você não podia mesmo estar aqui? Você tem fugido das coisas pecaminosas, daquelas coisas que desagradam a Deus? A pornografia, a carnalidade, a fornicação, o adultério, o palavreado esdrúxulo. Você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos, na sua oferta, ou você está brincando com Deus? Deus tem o primeiro lugar na sua vida? Ou será que primeiro de tudo vem o dinheiro, o lazer, seus bens materiais? Querido, Jesus disse certa vez, dizendo o seguinte: olha, primeiro de tudo você tem que buscar é o reino de Deus e a sua justiça na sua vida. As demais coisas, ou seja, o restante, dinheiro, lazer, bens, etc, 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 ele disse, isso vai ser o quê? Acrescentado, ou seja, você já tem bastante coisa, muito, tem mais do que você precisa, sim ou não? Mas quando você põe Deus em primeiro lugar, isso ainda será mais acrescentado. Não, pastor, não está acontecendo isso comigo. Então você está invertendo as coisas, você não está buscando Deus em primeiro lugar. Tem nenhum problema você ser rico, tem nenhum problema você ter iate, você ter mansão, eu até gostaria que você tivesse para você me chamar para eu dar um passeio. 2, né? Sabe, meditando nesse texto, e quando me veio à mente esse título, eu fiquei pensando e por alguns momentos meditando como tem pessoas, como tem gente, inclusive membros de igreja que se dizem crentes, que brincam com Deus. E vira e mexe a gente vê um ouvindo chega de Deus, chega de brincadeira. Tem gente que tem tempo para tudo, querido, menos para Deus, está brincando com Deus. Nessa pandemia, ia para todo lugar, fazia tudo. Não, para a igreja não posso não, no culto não, porque lá eu vou pegar pandemia, vou pegar Covid. Está com problema? Não vem ao culto. Mas o problema não impede ele de fazer nada das outras coisas, continua indo para tudo quanto é lugar, mas para o culto não, estou com esse problema aí. Está com a enfermidade, está aguardando, está fazendo um tratamento, aguardando uma cirurgia, um problema de enfermidade, não dá para ir no culto, mas vai para todo lugar. Você não acha que você está brincando com Deus, não? Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, não glorificaste. Por isso que o reinado dele acabou, a vida dele foi ceifada, Babilônia foi destruída, e o reino dele acabou. Querido, que essa tragédia que aconteceu com Belsazar possa servir de despertamento, de alerta para mim e para você, de que com Deus não se brinca. Leve Deus a sério na sua vida.
Se você levar Deus a sério, Deus vai levar a sério também as promessas para com você. Mas se você não levar Deus a sério, continuar brincando com Deus, uma hora Ele vai dizer: chega de brincadeira. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa encontrar lugar, como encontrou primeiro no meu, e depois no seu coração que está em casa também. Amém? Não? Fique em pé, deixa eu abençoar a sua vida. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, que, embora relatando, ó Deus, tristes histórias, Senhor, mas essa é a finalidade, ó Pai, para que venhamos aprender, meu Deus e meu Pai, com os erros daqueles, ó Pai, que brincaram com o Senhor, para que não venhamos, ó Pai, a cair no mesmo erro, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus, esta palavra, Pai, que o Espírito do Senhor complete em cada coração aquilo que nós humanamente não podemos fazer, Senhor. Deus querido, que sejamos, ó Pai, honestos, fiéis, sinceros, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, conforme o Senhor assim os procura, Pai. Obrigado por cada coração aqui, ó Deus. Obrigado por aqueles também que estão em casa, nos assistindo, ouvindo a Tua palavra. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.